Sou o aluno Paulo Victor e vou fazer uma introdução sobre o que é a impressão 3D na construção civil. A impressão 3D na construção civil é uma tecnologia de fabricação aditiva que constrói estruturas e componentes camada por camada, a partir de modelos digitais criados em software, com o AutoCAD, que posteriormente é transformado para um modelo 3D, permitindo que uma máquina utilizando braços robóticos faça a impressão de estruturas e objetos com formas extremamente precisas e com um ótimo acabamento. A impressão 3D permite que casas de pequeno, médio porte sejam construídas em menos de 48 horas, como já acontece em países como China e Estados Unidos. Olá, eu sou a Raíssa Portela e vou apresentar uma explicação sobre os materiais utilizados no processo da impressão dos moldes de concreto. O principal material utilizado é o concreto aditivado, uma mistura de cimento com adições de minerais, fibras poliméricas e aditivos químicos, que adicionam ao concreto as propriedades necessárias para ser extrudado, camada por uma máquina de impressão, sem perder a forma e com resistência para formar uma estrutura de construção. O material a passar pela extrusora, que seria a parte por onde sai o concreto, é adicionado simultaneamente um acelerador ao concreto, que faz com que seu tempo de cura seja adiantado de forma controlada. Em determinada parte do processo também são utilizados materiais reciclados, como plástico, que é descartado das indústrias. Boa tarde, meu nome é Edson Balduino e vou falar sobre as vantagens do processo de construção civil utilizando a impressão 3D. Que no caso, por sua vez, a construção tradicional utiliza cortes, fabricação de moldes, sobras de concreto, madeira, tijolo e resíduos de outros materiais que geram aí, e uma poluição no caso da obra. Utilizando as técnicas 3D, elas fazem a colocação certinha do concreto onde é especificada no projeto, reduzindo em torno de 60% a geração de resíduos. O caso também torna a construção civil mais eficiente, tanto da forma ecológica quanto até mesmo em tempo. Além disso, na construção tradicional envolve várias etapas, como estrutura, fundação, alvenaria e o acabamento, exigindo também uma mão de obra pesada e contínua, ou seja, vai aumentar mais o tempo da obra e a obra também fica mais suja. Já na impressão 3D, uma obra tradicional ela leva em torno de 3 meses para ficar pronta, onde no caso algumas etapas levam em 48 horas a serem executadas, permitindo também a criação de formas, curvas que talvez ali de forma manual não ficaria exatamente limpa, levando assim o projeto uma outra escala de acabamento. Sou o aluno Caio Luiz e vou falar sobre as principais desvantagens da impressão 3D na construção civil. Atualmente, essa tecnologia ainda é bem recente no mercado. As impressoras de grande porte têm um custo de desenvolvimento, manutenção e operação elevado, sendo necessário mão de obra especializada para operação e manutenção. Consequentemente, os concretos aditivados e polímeros especiais têm um custo extremamente elevado, pois sua composição exige uma precisão elevada e complexidade de produção. Outro grande ponto se refere ao tamanho dos projetos ainda serem limitados, pois quanto maior o edifício, maior precisa ser a máquina que vai imprimi-lo. Enquanto a construção civil tradicional é regulada pelas NBRs, que torna a prática organizada e fiscalizada por órgãos competentes, na construção por impressão, muitos países como o Brasil ainda não têm normas para regular o método, tornando assim mais difícil o desenvolvimento dos projetos. Outra característica são as falhas de acabamento irregular, sendo necessário o emprego de retoques que contribui para o aumento do custo da mão de obra empregada. Sou a aluna Rafaele Pérez e vou falar sobre a primeira casa construída com impressão 3D no Brasil.
O projeto foi executado na cidade de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. O convite foi do professor chamado André Felipe, da Universidade de Potiguar, ao aluno Iago, para fazer o TCC sobre casas impressas em 3D. Foi o ponto início do projeto. A Inova House 3D começou a operar sua primeira impressora em 2018. O modelo fornecido por essa empresa foi utilizado nesse projeto, criando assim um hub de inovações, abrindo portas para custear projetos de pesquisas e de desenvolvimento. Essas instituições colaboraram fornecendo ensaios laboratoriais, artigos científicos e doações de insumos. 3 engenheiros da 3D Home projetaram a casa e fizeram uma estrutura de impressão de 3 metros de altura, 7,6 metros de largura e 12 metros de comprimento, totalizando 66 metros quadrados, com a possibilidade de ampliação no futuro. A execução do projeto teve dificuldades para operar no período da pandemia, pois contava com recursos limitados, muitas vezes tendo que encontrar soluções para possibilitar a operação de máquinas, que contavam com problemas de bombeamento de materiais e diversas falhas operacionais. A impressão levou cerca de um pouco mais de 2 semanas, tendo um custo de execução em média de R$ 50 por metro quadrado. Atualmente, a empresa visa baratear os custos e captar investimentos para aperfeiçoar as técnicas de impressão. E essa foi a nossa pesquisa sobre o que é a impressão 3D na construção civil. Nesse último slide, deixo uma breve conclusão sobre o assunto e as contribuições de cada aluno na pesquisa.